Nesse momento, a contribuição que uma TV pública como a nossa pode dar é relembrar os principais registros históricos do período e trazer uma reflexão sobre os fatos e seus desdobramentos até os dias de hoje. Um Brasil turbulento. Após a renúncia de Jânio Quadros em 1961, o parlamentarismo durou 17 meses com 3 primeiros ministros. Em 1963, foi derrubado por um plebiscito. João Goulart, o vice de Jânio, era quem ocupava a presidência do país durante esse período conturbado. Greves de soldados, cabos e sargentos, greves de trabalhadores, o não apoio por parte da igreja, por parte da mídia, por parte de grandes empresários e por parte da grande maioria do exército, nos seus generais, contra o João Goulart. 40% da população brasileira contra, sendo que a outra parte, a 60% dessa população, não tinha acesso a meios de comunicação, etc. O contexto internacional era marcado pela Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos. O Brasil era um país capitalista, alinhado com os Estados Unidos, mas havia tomado posse um presidente, o João Goulart, que era considerado uma pessoa de ideias esquerdistas. Ele tinha implantado algumas medidas mais populares e de esquerda, beneficiando trabalhadores, que beneficiaram as pessoas mais pobres, e por isso ele era visto como um comunista. Isso criava um temor junto às pessoas mais alinhadas com o modelo norte-americano, o modelo capitalista, e isso foi o fator que desencadeou o golpe. O estopim foi o comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro. Num ambiente extremamente polarizado, o discurso duro do presidente João Goulart defendia as reformas de base apresentadas ao Congresso. Entre outras coisas, propunha mudanças na Constituição, estatização de refinarias, regulação de preço de imóveis e reformas. Não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pela reforma eleitoral ampla, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil. Sob a alegação de restabelecer a ordem e afastar a ameaça comunista, em 31 de março de 1964, tropas lideradas pelo general Olímpio Mourão Filho saíram de Juiz de Fora rumo ao Rio de Janeiro e a Brasília, antecipando a derrubada de Jango. Este abriu mão do confronto e seguiu para o Rio Grande do Sul, por onde depois chegaria ao exílio no Uruguai. Complicado você colocar fim a um regime democrático a despeito de todas as suas fragilidades, em nome das dificuldades que ele enfrenta. Quando muito, e isso diz a própria Constituição, que a única forma de intervenção que pode haver, no caso aí seria das Forças Armadas, se realmente há o risco de instalação do caos, mas daí não se segue de forma alguma um regime autoritário. Era o início de longos 21 anos. O senador Auro de Moura Andrade, numa sessão extraordinária convocada para a madrugada do dia 2 de abril, declara vaga à presidência da República, apesar de João Goulart ainda estar em solo brasileiro. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga à presidência da República. E nos termos do artigo 79 da Constituição, declaro presidente da República o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Basílio. Em 2013, o próprio Senado declarou nula a sessão presidida por Auro de Moura Andrade. 64, 65, 66, você ainda tem uma cortina de fumaça que acontece aí dentro do cenário nacional, que lastreado na Constituição de 46, você tem que olhar para isso dizendo, eles seguiam o cardápio constitucional, mas exerciam o poder
ditatorial. Em 9 de abril, o Comando Supremo da Revolução, formado pelos 3 ministros militares por decisão do general Castelo Branco, que se proclamara comandante em chefe do Exército e assume o governo, edita o primeiro dos atos institucionais que dariam forma ao regime. Ficavam suspensos por 10 anos os direitos políticos de 100 lideranças de diferentes áreas de atuação. Depois viriam o AI-2 e 3, que determinariam a eleição indireta para presidente e governadores. E o AI-4, que impunha a nova Constituição em 1967. Foi com o ato institucional número 5, instaurado em 13 de dezembro de 1968, que a ditadura assumiu seu caráter mais sombrio, os anos de chumbo. O ato institucional número 5 tem um artigo que diz: nada do que se cometer, vamos dizer, dentro dos marcos desse ato institucional poderá ser revisto pelo Poder Judiciário. Eles deixaram todos os direitos e tiraram as garantias. A maior das garantias, que é o habeas corpus. Apesar da forte repressão e da ameaça constante aos que se opunham ao regime militar, sempre houve movimentos de resistência. Aqui na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, 8.000 pessoas participaram de um ato ecumênico em homenagem ao jornalista Vladimir Herzog. Era 31 de outubro de 1975. Era o 7º dia da morte de Vlado, então diretor de jornalismo da TV Cultura. Só em 2012, por ordem da Justiça, o atestado de óbito foi retificado de suicídio para a morte em decorrência de lesões e maus-tratos dentro do Destacamento de Operações de Informação, Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODE, do 2º Exército, comandado até o ano anterior à morte do jornalista pelo coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Mas a foto de Herzog não foi o primeiro registro dos abusos de Estado. Em 1970, o antropólogo Gesco von Puttkamer filmou a formatura da primeira turma da Guarda Rural Indígena em Belo Horizonte. No desfile, 2 índios feitos soldados levavam um terceiro pendurado num pau de arara, uma das práticas usadas pela repressão aos dissidentes, além dos sufocamentos, fuzilamentos clandestinos, estupros, choques e espancamentos. Nas 2 décadas de avanço sobre direitos e sobre a mata, pelo menos 8.000 índios foram mortos. Entre os brancos, o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 2014, apontou 434 mortos e desaparecidos e responsabilizou 377 agentes repressores. A Comissão da Verdade teve um problema grave. Ela não recebeu as informações necessárias. Nós temos documentos conservados desde a Guerra do Paraguai, mas não temos informações sobre os demais movimentos, porque isso implicava em revelar o que tinha sido feito dos corpos dos militantes desaparecidos. Em 2009, o Clube Militar publicou uma lista de 126 militares e civis mortos pelo que chamou de irracionalismo do terror. Não há detalhes sobre as circunstâncias das mortes e não consta que algum deles tenha sido torturado. A Agência Americana de Inteligência, a CIA, liberou memorandos secretos no ano passado, onde agentes relatam que em 1974, o então presidente Ernesto Geisel não apenas sabia das execuções sumárias de subversivos, como autorizou a continuidade dos crimes. A censura nos jornais impedia o debate e a reflexão crítica sobre os rumos do governo. Na economia, o chamado milagre econômico brasileiro, quando o país teve taxa média de crescimento de mais de 10% ao ano, e a ampliação da infraestrutura nacional, com a construção de estradas e usinas, conviveram com a concentração de renda e o aumento das desigualdades, efeitos sentidos até hoje. Piora da distribuição de renda com a qual o Brasil até hoje convive. Nós tivemos um crescimento enorme da dívida externa, mas o pior de todos os legados foi que na época dos militares a discussão econômica foi completamente abafada. Demorou muito para o país avançar e ter economistas, pessoas competentes que professassem as ideias mais progressistas e mais liberais. O fim da ditadura militar data de 15 de janeiro de 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves. Nos 21 anos em que vigorou, direitos foram cerceados, centenas de vidas tiradas e outras milhares marcadas para sempre. O legado desse período é um só: que nunca seja esquecido, para que os abusos jamais se repitam.